Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, porém, infelizmente não estava, né? Queridos, como vocês devem ter percebido, né? Não tivemos aí a aula 10 e já viemos para a aula 11, né? Por que, Mateus? Mateuzinho aqui, na semana passada, eu testei positivo para Covid. Infelizmente, a minha Covid foi um pouco mais forte do que, né, eu esperava que fosse, eu imaginava que fosse, né? E eu acabei ficando bem mal e eu não conseguia falar. Então eu não conseguia gravar aquela pra vocês, né? Eu tava isolado. É... Porém, infelizmente eu não conseguia gravar nada porque eu não conseguia falar, não conseguia. Minha voz ela não estava boa. E eu falava 2, 3 minutos e eu já estava passando mal de falta de ar. Então, infelizmente, né? Eu tive aí que não consegui estar aqui ministrando a 10ª aula pra vocês. Porém, pela glória de Deus aí, glória a Deus que Ele me deu esse livramento, né? Estou de volta aqui com vocês para mais uma aula, queridos. Contando aqui como aula 11, tá bom, pessoal? Aula de número 11, que inclusive o tema é Jesus, o Senhor da Igreja. Cara, Jesus, o Senhor da Igreja, cara, ela, no meu ponto de vista, né? Ela é autoexplicativa já no seu próprio nome, entende? Mas assim, vamos ler, vamos falar sobre o assunto aqui, para que nós possamos sempre estar aprendendo na graça e na glória de Deus, que Ele é maravilhoso e Ele é perfeito e incrível. Mateus, tô te conhecendo agora, cara. Amigão, estamos na aula 11. Quer pegar tudo mesmo do início? Aqui no nosso canal, Bíblia para o Cotidiano, nós temos uma playlist com todas as minhas aulas desse trimestre, né? Que é onde a gente está falando sobre Jesus, ok? Se você preferir, eu inclusive recomendo, né? Assistir desde a primeira aula até aqui, que é uma benção. E assim, Deus tem falado muito conosco aqui, inclusive no meio das aulas, né, queridos? Bom, os avisos são esses, né? Tô de volta. Agradeço quem orou por mim aí, percebeu que eu não tava por aqui, já veio intercedendo, porque foi muito difícil, porém Deus deu a vitória aí pra nós, né? Pessoal, como eu falei pra vocês, né? Aula 11, Jesus, o Senhor da Igreja. Porém, antes de nós começarmos aqui, antes da gente ir já para o versículo do dia, a verdade aplicada, enfim, né? Eu gostaria de pedir para que vocês orassem pela minha família, orassem pela família dos professores aqui, orassem pela família do Tony, do pastor Alex, do pastor Urandi, né? Por conta que esse projeto é um projeto de Deus. Cara, é um projeto que Deus colocou no coração do Tony, que veio atrás de nós, né? De mim, do pastor Urandi, do pastor Alex, para que nós pudéssemos ajudá-lo, né? O Alex já está com ele há mais tempo no canal, o pastor Urandi tá chegou recentemente e eu também, né? E, queridos, eu gostaria de agradecer por todo o apoio que vocês estão dando, né? Recentemente nós batemos 6 mil inscritos. Pra gente é uma conquista, porque é a palavra de Deus sendo espalhada. E pra gente isso é o primordial, isso é o essencial e isso é o que realmente nos importa, né? Não é fama, não é que e o Matheus e o Tony cresçam de seguidores no Instagram, não é isso. O que nós queremos é propagar a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Deixe o seu like, compartilhe com o seu amigo. Até porque é o seguinte, cara. O YouTube, ele pede muito pelo like. Pra saber o quanto que a pessoa está curtindo o nosso conteúdo para que ela recomende para você, né? Então faça o seguinte, deixe seu comentário aqui também. Nós lemos todos eles, inclusive. E também, querido, ativa o sininho das notificações. Até porque nós temos vídeos nesse canal aqui todos os dias. Todos os dias, sem cessar. E aulas da EBD, né? De segunda a quinta, ok? Só que durante os outros dias temos vídeos aqui também, tá bom, pessoal? Que é o Café com Deus. Outra coisa também que eu recomendo muito, um devocional que o Tony faz de manhã, o professor Tony, que é uma bênção. Tem abençoado a vida de muitas pessoas mesmo, porque o professor Tony, inclusive, também é uma bênção, um homem de Deus. Um homem fora da curva, assim, totalmente. Tá bom? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula, né? Vamos lá, pessoal. Aula de número 11 da revista Betel Conectar Mais Jovem. Jesus, o Senhor da Igreja. Vamos lá, pessoal. O texto de referência ele vai se encontrar lá em 1 Coríntios, tá? Porém, a gente vai falar sobre isso durante a aula, ok? Então não vou ler aqui para vocês agora. Versículo do dia, ele vai se encontrar lá em Mateus
16, 18, que vai falar da seguinte forma: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enfim, né? Jesus ali, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus ele já mostra através desse versículo aqui que ele é realmente o Senhor da igreja, né? Até porque ele que edificou aquela igreja sobre aquela pedra, né? Mas vamos lá. A verdade aplicada dessa aula é a seguinte: Jesus estabeleceu a igreja Jesus estabeleceu a igreja, perdão, gente. Tô voltando agora, me perdoem, né? Jesus estabeleceu a igreja e como seu Senhor outorgou-lhe autoridade e poder para que seja sua representante na terra. Porque nada mais do que isso que nós somos. Nós somos representantes do nosso Jesus aqui na terra, né? Tanto que a gente fala, né? O cristão é o pequeno Cristo e tudo mais. Entendeu? Vamos lá. Mateus, quais são os objetivos dessa lição? Então, os objetivos dessa lição é reconhecer o senhorio de Cristo sobre a igreja, que isso é de extrema importância e muitas vezes não é reconhecido, tá? Identificar que Cristo age no seio da igreja, isso é muito importante também, nós vamos ler e falar sobre isso, tá? E compreender que Deus galardoará os seus santos. Gente, eu tô dando umas pausas um pouquinho maior, porque infelizmente me restou algumas sequelas da Covid. Então eu ainda tô um pouquinho sem ar e tal. Então assim, às vezes eu vou dar umas pausas maior porque eu tô me recuperando, tá? Mas fiquem em paz, eu já negativei, mas né, minha vida já tá voltando ao normal. Porém, ainda assim, né, eu tô um pouquinho debilitado, tá bom? Fiquem em paz em relação a isso. Se eu der umas pausinhas assim, não liguem, porque não é por mal, tá bom? Vamos lá, vamos pra uma das partes que eu mais gosto disso aqui, que é a leitura semanal. Mateus, não sei o que é a leitura semanal, não assisti suas outras aulas, estou começando a partir daqui. Cara, a leitura semanal é algo que tem em várias revistas de várias editoras, que são versículos para nós lermos dia a dia na nossa semana, referente àquela aula que será ministrada no domingo de manhã, né? E isso é maravilhosa. Isso aí é maravilhoso, essa leitura semanal é maravilhosa, ela só agrega, né? Ela é pra gente, ela é uma fonte de conhecimento assim muito boa, né? E tem muitas pessoas que usam, inclusive a leitura semanal como devocional. Mateus, eu não sei fazer um devocional. Faz o seguinte, Café com Deus toda manhã aqui no nosso canal. Assista Café com Deus. Lá o professor Tony ele te ensina a fazer um devocional através do dele, que é o devocional que se chama Café com Deus literalmente. Então, assista, participe, para que você possa entender um pouquinho de como fazer um devocional, até que você vai começar fazendo o seu. Tem vários aplicativos também disso, como por exemplo, mais famoso aí é o Glorify. Ele te dá um rumo para você fazer um devocional, que é muito gostoso, e você também agrega, né, na sua vida com Deus, para que você esteja sempre aí afiado em tudo. Tá bom, gente? Deus abençoe por isso. Vamos lá. Leitura semanal. A leitura de segunda se encontra em 1 Timóteo 3,15, que vai dizer da seguinte forma: Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E, nossa, agora até quero ler o resto. Deixa eu ler só mais esse versículo aqui, que já embiga pro capítulo 4, só que então deixa eu ler aqui só pra gente já terminar esse capítulo. Não há dúvida de que o grande mistério da piedade de Deus, do grande ministério, eita Jesus Cristo, desculpa gente. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, né? E aí eles deixam aqui até a frase: Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Nossa, que é. Isso aqui é lindo, isso aqui é lindo, eu quero ler novamente. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso, cara. Nossa, eu amo esse versículo, cara. Eu amo esse versículo. Inclusive, leiam Timóteo, é um livro, sim, totalmente edificante, é maravilhoso. Então, assim, o que nós podemos falar? Como é dito no versículo 15, a igreja, ela é o fundamento, ela é a coluna e fundamento da verdade, né? Então, assim, a igreja é a firmeza da verdade, entendeu? Ela propaga essa verdade. Então, ela é a coluna e fundamento, entende? Vamos lá. O versículo de terça se encontra lá em Marcos 16:20, tá bom? Vamos lá para Marcos. Sim, gente, estou usando a minha Bíblia um pouco mais grande, não, né? Um pouco mais grande não existe. Estou usando a minha Bíblia um pouco maior, porque infelizmente aí o Covid também afetou um pouquinho a minha visão. Então, né? Eu tô evitando pegar coisas com letras pequenas por conta que eu tô um pouquinho ainda. Tô ainda me recuperando aí aos poucos aí, meio cambaleado ainda, infelizmente. Porém, já grande as bênçãos de Deus na minha vida. Vamos lá. Marcos 16:20. Vocês viram aqui pelo último episódio, né, que eu fico até um pouco perdido aqui com a Bíblia grande, né? Vamos lá. Marcos 16:20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam, né? O que esse versículo quer dizer, pessoal? Que Jesus ele cooperava com seus discípulos. E isso é muito importante por conta que isso tem que ser também a nossa forma de entender o evangelho, a nossa forma de entender a igreja. Que Jesus ele coopera conosco, né? Vamos lá. O versículo de quarta, ele vai se encontrar lá em Efésios 3:10. Só um segundinho aqui, deixa eu puxar aqui, só para eu conseguir ver aqui direitinho, tá? Efésios 3:10. Ok. Efésios 3:10. Só um segundinho. Achei! Muito grande, gente. Muito grande essa Bíblia aqui. Aí eu fico meio perdido às vezes. Vocês perceberam já? Peço desculpa, só que é assim que tem que ser hoje. Vamos lá. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus ela é conhecida. Pela igreja, a palavra de Deus ela é conhecida e propagada para que as pessoas consigam entender, consigam raciocinar e se alimentar daquilo. Tá bom? Isso é muito importante, tá? Isso é de total importância. Vamos lá. O versículo de quinta se encontra em Mateus 28:20. Vamos lá, então, puxar Mateus 28:20, né? Aqui, aí, ó, abri direto. Ó, agora foi bênção. Eita, e Deus me deu a revelação aqui pra achar aqui, hein, gente? Deus é bom demais. Vamos lá. Mateus 28:20 vai dizer da seguinte forma: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. E, cara, você sabe, cara, a palavra de Jesus não faz curva, ela é uma linha reta. Eu falo isso desde a primeira aula. A história de Jesus é a linha reta. Não faz curva, entendeu? Não volta atrás. Então, assim, Jesus ele prometeu estar conosco todos os dias. Então, assim, ele está contigo todos os dias, até o fim dos tempos. E depois do fim dos tempos, também, né? Até porque nós viveremos a eternidade junto a ele. Glória a Deus. Bom, o versículo agora é de sexta-feira se encontra lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Vamos lá para 1 Pedro.
Só puxa aqui. Aí, ó, tá vendo? Eu acabei de puxar aqui e já abriu direto. 1 Pedro 2, 9 ao 10. Tá aqui nessa folha. Vamos lá. Vai ser dito bem assim: vocês, porém, são geração eleita. Glória a Deus. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós somos geração eleita e sacerdócio real. Nós não tínhamos recebido a misericórdia de Deus, mas agora recebemos. E isso é maravilhoso. Nós somos povo de Deus. E isso é glorioso, porque isso revela a glória de Deus. E é incrível, porque tudo que nós somos através dele e por ele revela a glória dele. E que tudo é por ele, tudo é para ele. E sobre ele são todas as coisas. Vamos lá. Bom, e o versículo de sábado, né, que é o nosso último versículo aqui da leitura semanal, se encontra lá em Lucas 10, 19. Vamos lá para Lucas. Lucas, que é inclusive o nome do meu irmão. Eu tenho os irmãos, tudo é apóstolo, meus irmãos. É, Mateus, Marcos e Lucas. Então é tudo andou com Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos lá, Lucas. Lucas 10, 19. Vamos lá. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, né? Recebemos autoridade de Deus. Deus nos deu autoridade. Cara, isso é muito importante, cara. Muito importante. Para nós entendermos quem nós somos em Deus também. Tá? Para nós entendermos quem Deus deseja que nós sejamos. Para nós entendermos essas vontades do coração de Deus, nós temos que ser dessa forma. Agora sim, pessoal, vamos começar a aula. Não se esqueça, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, se inscreva no canal. E por aí vai. Tá bom? Vamos lá. Introdução. A igreja foi estabelecida nesta terra como representante de Cristo, apesar de todas as perseguições e conspirações do inimigo no decorrer da história. E até hoje ela permanece de pé e triunfante, pois Jesus Cristo é o seu Senhor. Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo, ele é o centro da nossa vida. Jesus Cristo, ele tem que ser o centro da nossa alma, do nosso espírito, tudo isso. E ele é. E por isso que a igreja continua viva e triunfante, pois Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Vamos lá. Ponto-chave. Os crentes não precisam temer os levantes do inimigo e nem as perseguições, pois o Senhor Jesus Cristo é a sustentação da igreja. Nossa. Oh, aleluia. Já tô sentindo a presença dele aqui, meu irmão. Isso aqui é muito forte, cara. Jesus Cristo é o sustentáculo, né? O que diz aqui na revista da igreja. Isso é... Pra gente, isso tem que ser de total importância. Porque ele é. Ele é. Ponto. Vamos lá, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Vamos lá. Ele anda no meio dos castiçais. O apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, teve uma visão esplendorosa e nela é possível ver o Filho do Homem andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso, né, a gente pode ver lá em Apocalipse 1, né, 12 e 13, tá? Fica claro nesse texto que Jesus está no meio da igreja como seu Senhor. Porque Jesus é o Senhor da igreja. Ele está andando entre os 7 castiçais de ouro. Então Jesus é o Senhor da igreja.
Ele é. 1.1. Uma igreja dirigida por Jesus. Como prometido, Jesus deixou o seu Espírito para guiar a igreja após a sua partida. Lá em João 16:7, tá certo? Em Atos dos Apóstolos, vemos que o Espírito Santo o Espírito Santo direcionando a igreja a enviar missionários. Lá em Atos 13, né, do 1 ao 3. Alterando o itinerário do apóstolo Paulo em a sua segunda viagem missionária. Atos 16, do 6 ao 10. Nós vemos essa parte, pessoal. Desculpa, eu tô ainda. Infelizmente, mas desculpa. Nós vemos essa parte, pessoal. O Espírito Santo ali agindo ali. Ele age no meio. Desculpa, eu acabei dando um toquinho mais forte aqui no microfone. Desculpa. Então, assim, a igreja ela tem um senhor. E por isso precisa obedecer às ordens que vêm da cabeça. Quem é a cabeça? Cristo Jesus. Apenas. Isso é dito em Efésios 5:23. Tá? Então, assim, ele é a cabeça. Ele é o nosso Senhor. No exercício da vida eclesiástica, não existe lugar para os achismos humanos. Não existe. É uma única verdade, não existe achismo. Todas as nossas decisões, elas devem passar pela anuência de Jesus Cristo. Todas as nossas decisões, todas. Sem exceção, cara, sem exceção. Da que você acha mais, é pequeno, é pouca coisa, até a decisão mais importante da sua vida. Todas elas precisam passar pela anuência de Cristo. Vamos lá. Uma igreja vitoriosa é o que diz no 1.2. Mesmo diante das perseguições enfrentadas no primeiro século da era cristã, quando cristãos foram martirizados em várias partes do mundo, as heresias assolando muitas igrejas que foram berços do cristianismo, né? Como advertido pelo próprio apóstolo Paulo, não só uma vez, mas diversas vezes, né? Só que o apóstolo Paulo advertiu isso e, por exemplo, a gente consegue ver até um trecho disso, né? Lá em 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, ok? E o período das trevas, com os desvios doutrinários, cismas e a união da igreja com o Estado. Isso não deve acontecer. Isso não deveria acontecer e aconteceu, né? A igreja não acabou nem sucumbiu a isso. Antes, seguiu pujante, pois está debaixo de uma promessa maravilhosa e perfeita, cara. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente leu isso lá em Mateus 16:18, cara. E essa obra não nasceu no coração do homem, mas no coração de Deus. E por isso, mãos humanas não conseguem parar esse povo revestido de poder, cara. Mãos humanas não são suficientes para parar o povo de Deus. Isso é o nosso foco. Essa tem que ser a nossa vida e a nossa esperança e a nossa alegria. Por quê? Porque este povo revestido de poder não é poder que vem do humano. É um poder que vem de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu consigo glorificar Ele, cara. Porque essa é a minha forma de agradecimento. Como vocês sabem, né? As revistas Betel tem aquela parte refletindo, né? Onde um autor, ele fala, um autor, pastor, enfim, fala sobre aquela lição, só com alguma frase. Às vezes nem ele tá falando exatamente sobre aquela lição, porém ele citou isso alguma vez, tem algum escrito dele sobre isso, né? E a revista coloca, eu acho muito interessante, então eu vou ler aqui para vocês o que o escritor Tertuliano fala sobre. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. No passado, o sangue dos mártires serviu de semente para o crescimento. A perseguição, até se eu falar isso, só que é semente para crescimento, cara. É semente para crescimento. Sabe por quê? Porque é na nossa perseguição, é na nossa luta, na nossa prova que Deus está nos ensinando. Que Deus está nos aperfeiçoando. Que Ele está nos moldando. E isso é importante para nossa evolução e
para o nosso desenvolvimento como ser eleito por Cristo, né? Vamos lá. Ponto 2. O cooperador junto aos discípulos. Vamos lá. Gente, desculpa como eu falei pra vocês, tá? Vou estar só relembrando aqui agora. Se eu der pausas um pouco maiores é porque eu ainda estou recuperando fôlego. Por conta do Covid, eu ainda estou me recuperando aos poucos, ok? Jesus investiu tempo em seus discípulos para objetivando, né? Eita, Jesus Cristo, desculpa, pessoal. Jesus investiu tempo em seus discípulos para objetivando treiná-los a fim de que continuassem a obra, tá? Eles tinham que continuar aquela obra perfeita. Ele prometeu não deixá-los órfãos, e assim o fez, né? Não nos deixou órfãos. Enviando assim o Consolador, que vive conosco até hoje e vai continuar vivendo. O evangelista Mateus registra a promessa de Jesus, quando disse que permaneceria com seus discípulos até a consumação dos séculos. Vamos lá. Então, isso aí ele vai falar lá em Mateus 28:20, tá bom, gente? Isso aí, inclusive, também a gente já leu ali, na nossa leitura semanal. Caso você não tenha visto, pode voltar um pouco o vídeo lá pro início. Ali do minuto 15 para um pouquinho abaixo que a gente vai ter lido essa parte, tá? 2.1. A presença de Jesus em seus discípulos. Olha que interessante. Vamos ler aqui pra gente entender. No Evangelho de Marcos, percebe-se que Jesus cooperava com os discípulos, conformando a palavra com sinais e milagres. Aí em Marcos 16:20, que a gente também leu, tá? Atos dos Apóstolos, sendo um dos maiores relatos bíblicos da igreja no primeiro século, evidenciam que, em todos os instantes, Jesus esteve com seus discípulos, ajudando-os na execução da obra, seja na pregação do evangelho, presos em cadeias ou situações adversas. Os discípulos contavam com a presença de Jesus, através, né, do seu espírito, claro, para ajudá-los. Paulo, na ocasião do naufrágio, foi avisado que a embarcação se perderia, mas as vidas seriam poupadas. Lá em Atos, né, 27:23 ao 25. Isso aqui cara, essa história aqui é muito forte, porque ele é avisado, né, de que a embarcação seria perdida, seria destruída, porém todas as vidas seriam poupadas. Isso é importante. Jesus é bom e ele sempre, escuta isso aqui, meu irmão, ele sempre estará conosco. Glória a Deus por isso. Jesus na vida dos mártires, né? Isso aqui também é importante. Infelizmente, devido à perseguição, muitos cristãos perderam a vida. Infelizmente. O primeiro deles foi Estevão, um dos escolhidos para ser diácono, reconhecido por ser um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 6:5 fala sobre, né? Durante sua pregação, os religiosos o acusaram de blasfêmia e começaram a apedrejá-lo. Porém, Estevão, oh aleluia, viu os céus abertos e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 7:5. Assim como aconteceu na vida de Estevão, vários outros santos que morreram diante das feras ou a fio da espada desfrutaram a presença de Deus. Desfrutaram a presença de Deus, né? Ponto. Desculpa. Paulo chegou a dizer que a morte não nos separa do amor de Deus. Isso é... Cara, a gente consegue até ler isso, né? Lá em Romanos, né? 8:38-39. E é lindo. Porque realmente não nos separa do amor de Deus. Isso é magnífico, cara. Isso é magnífico porque Deus, ele é perfeito, incrível. E a morte não nos separará do amor dele. Eita, aleluia. Glória a Deus. 3. O galardoador dos santos. Jesus, como Senhor da igreja, conhece a obra que cada um desenvolve no reino, bem como a motivação. Por isso, ele galardoará cada um segundo as suas obras. Ele vai galardoará, ele, no caso, né, nós seremos recompensados, né? Porém, a maior recompensa, cara, é estar com ele, é viver com ele.
no meu ponto de vista, e acredito que todos, né, também. Sabendo dessa verdade, precisamos abundar a obra de Deus para recebermos nosso galardão. A obra de Deus, ela precisa ser abundada, cara. A gente precisa falar, ela precisa ser gigantesca, ela precisa ser total, né? Então vamos lá. 3.1. A certeza do galardão. O Jesus enfatiza para João no livro das Revelações: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Lá em Apocalipse 22:12 fala sobre isso, tá? Essa certeza também foi dita pelo apóstolo Paulo, no fim da sua vida, ao dizer que sua coroa estava esperando por ele. 2 Timóteo 4:8. É maravilhoso saber que tudo aquilo que fazemos para Deus terá o seu galardão. O escritor de Hebreus chega a dizer que Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. Lá em Hebreus 6:10 fala sobre isso. Por mais que sejamos reconhecidos nessa terra, que pra mim isso é pouco. É pouco, cara. Se você ser reconhecido nessa terra, entenda isso. Não viva buscando reconhecimento nessa terra, cara. Não viva buscando reconhecimento nessa terra. Porque isso é pouco. Pouquíssimo. Não é nada praticamente. Não é nada. É nada. Não é nem praticamente. É nada. Perto do reconhecimento na eternidade, que será infinitamente maior. Então, não se iluda com a vida terrena. Não viva preso às convicções mundanas. Não viva preso naquela ideia de que fulano tem que me ver pregar. Ciclano tem que me ver cantar. Fulano ali tem que me ver dar aula. Eu quero ser reconhecido por ele. Estude, viva uma vida com Deus e o seu reconhecimento será na vida eterna. Esqueça a vida terrena. Cara, viva a obra de Deus na sua vida, cara. Viva. E a sua recompensa será eterna. Será na eternidade, né? Vamos lá. Nossa, eu tô aqui extasiado com a presença de Deus, que é uma delícia, cara. 3.2. Advertência para não nos perdermos, para não perdermos o nosso galardão. Perdão. Em nossa vida abundante na obra de Deus, experimentamos momentos auspiciosos na presença de Deus, acumulando a cada dia mais tesouros e recompensas eternas. Mas Jesus nos adverte a vigiar para não perdermos o nosso galardão. Lá em Apocalipse 3, ele mesmo fala sobre isso. Nós temos que tomar cuidado. João, em sua segunda epístola, diz para cada um cuidar da sua própria vida, para não perder o que tem ganhado. Não, cuida da sua vida. Mas sim receber inteiro o galardão. Inteiro. É pra você receber inteiro ele, não para receber pela metade. Inteiro. Tá bom? Inclusive, essa referência aqui tá em 2 João 1:8. Não podemos nos estribar em nosso histórico de vida, ou pelo tempo que trabalhamos para Deus. Cara, há tempo para Deus e há tempo de estar com Deus. Isso meu líder fala, né? O Orlando Júnior, a bênção também na minha vida. E ele fala isso, cara. E essa é a verdade, cara. Há tempo de para Deus, né? Fazer as coisas para Deus ali na sua igreja, por exemplo. Você tá fazendo 1 milhão de coisas e tal. Mas tem o seu tempo perfeito para estar com Ele. Para ter intimidade. Para buscar Ele no secreto e no profundo. E esse é o tempo mais importante. Mais importante. Qualquer erro pode colocar tudo a perder. Por isso é necessário vigiar, pois o diabo vive ao derredor, buscando a quem tragar. Lá em 1 Pedro 5:8 fala sobre isso. E que Deus nos ajude, pois só Ele é capaz, só Ele pode, só Ele é o nosso Senhor e Salvador. Só Ele consegue e pode cuidar das nossas vidas, né? Não é que Ele consegue porque Ele está tentando conseguir, não, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, assim, gente, o que nós podemos concluir disso aqui, né? Nós podemos concluir o seguinte: como o Senhor da igreja, Jesus nos garante a vitória, independentemente das situações.
ou circunstâncias em que a sua noiva se encontra. Dependendo da sua dificuldade agora, eu não sei o que você está vivendo, querido, mas a minha oração é para que Deus traga paz ao seu coração, para que você consiga viver em paz com Deus, para que Ele possa te acalmar, pois a sua noiva vai vencer. Glória a Deus por isso. Aleluia. E assim, a gente também pode concluir o seguinte: o nosso Senhor nos alistou para uma grande batalha. E com certeza seremos recompensados pelo excelente trabalho prestado a Ele. Porém, não busque reconhecimento terreno. Não busque opiniões. Pô, é muito bom, né? Muito gostoso quando a gente elogia. Mas a recompensa não vem dessas pessoas. A recompensa não vem através de cargos na sua igreja. Ou através de chamadas para pegar, ou através de chamadas para ministrar aulas, enfim. A recompensa vai vir da eternidade. Tenha isso em mente, coloque isso na sua mente, crave isso na sua mente. Escreva isso assim na sua testa se for necessário. Tá bom? Queridos, gostou dessa aula? Deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante pra gente. Mateus, quero ver mais coisas de vocês. Ó, segunda o pastor Alex está aqui dando aula. Terça-feira o pastor Urandi está aqui dando aula. Na quarta-feira, o professor Tony está aqui também dando aula. Nossa, uma benção esses três. Esses três, assim, eles são muito fora da curva. São pessoas, assim, super de Deus. E pessoas eloquentes, inteligentes, que são muito acima da média, né? E na quinta-feira eu estou aqui. Toda quinta-feira, né? Se não acontecer semana passada, que se Deus quiser não irá, né? Pra estarmos aí sempre aí nessa pegada também, falando da revista Conectar Mais Jovem. Tá bom, queridos? Esse trimestre está acabando. A próxima aula fala sobre Jesus presente na história. Isso é importante pra gente também. E bom, nós também oramos, né? Para que Ele esteja conosco, sempre. Ele já prometeu isso, né? Só que a nossa oração é para que, quando a gente fala que Ele esteja conosco, é que Ele tome a nossa frente. É que nós nos movamos por Ele, né? Pelo Espírito. E isso é de extrema importância. Tá bom, pessoal? Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. Peço desculpa novamente. Infelizmente eu ainda estou um pouquinho debilitado. Só que semana que vem acredito que estarei bem melhor. Tá bom? Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. Qualquer coisa aí, estamos aí. Qualquer coisa me chama no Instagram, @teustaço. Pode me chamar lá que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho por conta do trabalho, da faculdade e tal, mas só que eu respondo, tá bom? Queridos, Deus abençoe. E vamos pra cima aí pra mais uma semana. Tchau!